Uma separação causa traumas e sequelas na vida dos filhos? Quais são os mitos e verdades a respeito de tudo que se fala por aí de que filhos separados, de pais separados, são problemáticos? Vou falar um pouco sobre isso tudo no vídeo de hoje. Esse aqui é o penúltimo vídeo dessa série sobre separação e divórcio. O último vídeo é o próximo, que fala sobre questões jurídicas, que eu vou falar com o advogado Pedro, e ele vai responder perguntas que já me mandaram sobre essa temática do ponto de vista jurídico. Mas hoje, vamos lá. Filhos de pais separados são bichos selvagens? São coisas sequeladas, estragadas, destruídas para toda a vida, e pessoas que não têm amor no coração e vão ter problemas no relacionamento amoroso? Será que isso tudo é verdade? Uma coisa importante de a gente desmistificar: a gente tem que ser muito cuidadoso para falar o que é trauma e o que é sequela. As pessoas costumam falar coisas muito pesadas, às vezes eu vejo, isso daí é coisa de filho de pai separado. Eu me lembro que quando eu era muito pequeno, eu nasci em 1980, a questão da separação dos filhos de pais separados não eram tão comuns, né? Eu me lembro de duas amigas em especial que tinham os pais separados, e eu estranhava muito aquela coisa de do fim de semana, elas passavam com o pai, durante a semana com a mãe. Era difícil para eu entender a coisa. E eu via que elas tinham, sei lá, uma relação boa com o pai. Eu lembro que uma vez a gente foi num lugar para poder passear com eles, assim, tinha uma relação boa com o pai. E tinha uma relação boa com a mãe, com o novo padrasto. Então, assim, eu me lembro de não guardar na minha memória uma impressão muito ruim de filhos de pai separado quando era criança, né? E também não acho que eles tiveram muitas sequelas, né? Reencontrei elas na vida adulta. Não diria que tinha grandes sequelas que eram atribuídas à separação. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Porque traumas e sequelas podem acontecer por muitas variáveis. Já foram feitos estudos a respeito de, sei lá, eventos dolorosos na vida de crianças e como elas reagem longitudinalmente ao longo da vida, e foi percebido que isso tem mais a ver com uma característica de personalidade da criança, que óbvio tinha a ver com o contexto educacional, dentro de casa e de escola, essas coisas, do que de eventos em si. Então, duas crianças de pais separados, uma poderia reagir de uma maneira muito problemática, outra reagia de uma maneira dolorosa, mas não problemática em si. Porque isso tem a ver com duas características. Uma, a personalidade da criança, e duas, a natureza dessa separação e o comportamento dos pais nesse processo de separação. Então, uma coisa eu digo: o trauma das crianças em relação à separação tem menos a ver com a separação e tem mais a ver com as bobagens que os casais fazem enquanto estão se separando. Ou seja, toda a irracionalidade, toda a raiva, toda a confusão que o casal está vivenciando no processo da separação, e que pode estar presente em casais que nunca se separam. Bom deixar isso bem claro. Casais que nunca se separam podem ter comportamentos que casais que se separam têm, e que são problemáticos para as crianças, independente do que está acontecendo. Eu me lembro há muitos anos que um homem chegou para mim e falou: Fred, eu queria que você me fizesse um favor. Eu falei: pois não, numa sessão de terapia, né? Eu queria que você me desse uma tabela para eu saber cada idade da criança, se eu me separar naquela idade, o que vai acontecer naquela fase de trauma para a vida da criança. Então eu quero saber se eu devo me separar antes dos 3, o filho era bem pequenininho, né? Antes dos 3, depois dos 3, antes dos 12, depois dos 12.
Ou seja, ele estava fazendo um cálculo de qual seria o melhor momento para dar o tiro de misericórdia no casamento dele. E eu disse para ele assim, olha, essa tabela não existe, né? Essa tabela de idade, trauma para a vida futura, não existe. Mas o que existe é, se você fizer uma separação que seja o mais digna possível para todas as partes envolvidas, eu garanto para você que os seus filhos vão estar salvaguardados de traumas e sequelas. Por quê? Porque as crianças, elas são muito plásticas. E nos primeiros anos de vida em especial, elas são muito reagentes aos pais. Então, se os pais estiverem sofrendo, mas de uma maneira digna, de uma maneira respeitosa mutuamente, essas crianças também vão sofrer de uma maneira ponderada. Não vai ter sequelas, traumas e conflitos pro resto da vida. O que vai gerar traumas e conflitos pro resto da vida são as circunstâncias em que essa separação vai acontecer e como você vai conduzir isso. E isso é sua escolha. A separação pode não ser tanto a sua escolha, entre aspas, no sentido de está acontecendo e eu não estou conseguindo lidar porque eu vou me separar. Mas o como isso acontece, isso sim é sua escolha e depende de você estar cuidando disso nesse sentido. Então, o grande problema é o cenário que isso acontece e o que se faz com as crianças no processo de separação. E eu vou dizer o que se faz com as crianças que pode gerar problemas de comportamento. Um lugar muito problemático que os pais costumam colocar os filhos é o lugar de substituto do parceiro que foi embora. Seja a mãe, seja o pai. Então você agora é o homem da casa. Agora você é a mulher da casa. Veja, não. Aquela criança continua sendo sua filha, seu filho. Tem pessoas, por exemplo, que trazem os filhos para dormir com eles e tem casos que a pessoa fica dormindo com os filhos o resto da vida. Já vi casos em que com 27 anos o filho dormia na mesma cama com a mãe desde que a mãe tinha se separado do pai. Aí esse rapaz não conseguia se relacionar amorosamente com ninguém. Isso tinha a ver com a separação? Não. Mas tinha a ver com a atitude que a mãe teve depois da separação? Sim. Então, veja, não foi a separação que foi um problema. Foi o lugar que essa criança foi colocada. E eu diria que naquele caso em específico, e provavelmente outros tantos, ela já sem perceber colocava o filho como substituto do pai da criança. E aí quando o pai saiu de casa só foi o gatilho para venha no lugar onde você nunca tinha que ter saído, que é do meu lado, como meu pequeno companheirinho de todas as horas. Veja, a criança obviamente vai acompanhar você, mas ser colocada num lugar psicológico de companheirinho, de maridinho, de esposinha, agora você é só meu, você é meu especialzinho, problemático. Lugar número 1, problemático. Lugar número 2, problemático. Meu confidente. Ai, como eu conto tudo para meu filho e para minha filha. Ele entende tudo que eu digo, ele sabe o que vai dentro de mim e eu conto mesmo, porque assim, eu sinto que é uma criança especial, que ela entende a profundidade do ser humano, então eu conto as coisas, ele é meu confidente. Esse lugar de confidente é muito problemático, sabe por quê? É como se você pegasse uma lasanha toda feita desse jeito, assim, aquela bem grossa, assim, e você enfiasse tudo de uma vez na boca de uma criança e ela tivesse que digerir uma jamanta que ela não consegue digerir. A lasanha em doses homeopáticas tem uma conversa boa com os pais, incrível, mas confissões de temáticas, então eu já vi de tudo. Gente que já veio me dizendo, minha mãe contava os bloqueios sexuais que tinha com meu pai. Meu pai contava como minha mãe era uma pessoa horrorosa porque traía ele. E que agora ele estava tendo dificuldades de encontrar uma nova mulher porque ele perdia a ereção.
Já ouvi de tudo. Você pode estar chocado aí, mas eu já vi de tudo. Isso é um problema. Pegar os filhos como confidentes, isso é um problema. Um lugar, vamos dizer assim, problemático também nesse sentido, que está quase junto com o confidente, é de ser o conselheiro. Essa criança ela passa a ter um lugar de... Já que ela me ouve, ela me dá conselhos. Aí ela vê a criança... Mamãe, você deve não sei o que lá... Você não devia... Aí você fala, nossa, minha criança é um ser especial, ela é um ser de luz, ela é uma criança índigo, cristal, sei lá o que, tem essas coisas também. Então ela é um ser de outro planeta, que, nossa, ela me dá conselhos de sabedoria. Qual é o grande problema disso? A criança é tirada da condição de criança, de responsabilidades, de coisas típicas de criança, para dar conta de problemas complexos que ela não consegue alcançar com plenitude. Isso pode ser bonitinho, isso pode ser legal para contar para os outros, mas para a criança é um ônus, é um peso, é um problema desnecessário que ela não precisa lidar, já que ela é uma criança. Então, não coloque essa criança nesse lugar. E também tem outro papel que é complementar também a desse, que é o do cuidador. Ele está curando as minhas feridas. Veja, o amor cura. A relação com o filho também ajuda no processo de cicatrização. Mas você colocar a criança nesse lugar de cuidar e de curar você, isso pode ser um problema, inclusive para a vida dela. Por quê? Ela não vai ter a vida dela adulta. Ela vai passar a vida inteira achando que a mamãe ou o papai são coitadinhos e que ela não pode fazer as escolhas dela porque ela tem que cuidar dos dois coitadinhos infantilizados que não sabem lidar com a vida deles, mesmo já sendo adultos há muito tempo. Isso é bem problemático. Um outro lugar bem problemático que os pais costumam colocar a criança numa situação de separação é o lugar de mensageiros. Olha, você diga lá para sua mãe que blá 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 blá. Como o casal não sabe se comunicar, não quer se comunicar, ou se nega a se comunicar, eles colocam os filhos na condição de pombo-correios. Problemático. Já dá para entender por quê. Porque a criança não consegue entender a natureza daquela comunicação, ela inevitavelmente vai se colocar no lugar de um pai ou de outro, vai defender um versus o outro, e isso vai ser bom para ela? Não, não vai ser bom para ela. Essa criança vai ficar confusa e ela vai se sentir inclinada a tomar partido. E aí, esse é um outro ponto que é problemático, que é do aliado na guerra. Esse é outro papel problemático, aliado na guerra dos pais. Então, eu falo uma coisa para um lado, falo outra coisa para o outro, eu fico colocando fogo na situação. E o que isso me gera de problema enquanto criança? Eu começo a ser essa pessoa que é fofoqueira, intriguenta, que fica pondo fogo nas relações. Aí não é incomum essa pessoa, quando cresce, ser uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar amorosamente, porque o entendimento dela de relações amorosas é de que isso é uma coisa bélica, de guerra intrinsecamente. Ela não entende que aquela relação dos pais era uma relação de guerra, mas a dela pode não ser. Então ela pode ser uma criança que ao longo da vida fique brigando com Deus e o mundo porque ela acha que a vida é guerra. Outro lugar problemático se coloca do filho como aliado no boicote de novos relacionamentos. Então, olha, fala pro seu pai não ficar lá muito de graça com aquela mulher. Eu fiquei sabendo que sua mãe tá conversando com um cara lá, não sei o que lá. Atrapalha eles. Não deixa eles ficarem sozinhos. Grita, faz escândalo, finge que tá doente. Ou seja, coloca a criança nesse lugar de porta-voz, vamos dizer assim, de um certo ciúme que talvez até nem faça muito sentido. Um territorialismo mais do que só um ciúme. Em último papel, de tantas possibilidades que ainda possam existir, que também é bem problemático, que é o lugar de bode expiatório. Isso é uma das coisas mais perversas que os pais podem fazer, mas é fazer a criança quase que ter certeza de que ela é culpada pela relação dos dois. E os pais podem até acreditar que ela seja culpada da relação dos dois, porque a vida criando filhos é mais complexa, alguns casais não sabem administrar isso e acabam
tendo esse tipo de problema na convivência. Mas eu diria que não coloque a criança nesse lugar, porque vai ser um lugar problemático para ela poder sair, porque não é culpa dela, não é culpa de alguém. São coisas da vida que acontecem, incompatibilidade, você imaginou uma coisa, enfim. Mas quando a criança ficar nesse lugar de culpada, aí realmente você vai estar contribuindo muito fortemente para ela ficar com algumas sequelas, vamos colocar assim. Não são sequelas nem traumas o que eu vou falar agora, mas são algumas reações mais ou menos esperadas que podem acontecer por conta de uma situação geral assim de crise. Não estou falando dessas histórias, essas situações meio doentias que eu comentei agora há pouco, mas são coisas que podem acontecer, que acontecem em transições da criança, quando ela vai para a escola eventualmente, quando ela vai, sei lá, para um acampamento mais velha, quando ela passa do ciclo básico para o ciclo fundamental, que ela, não me confundo, tá? Quando ela era antiga quarta para quinta série, que agora eu não sei qual é, acho que agora é quinta, não sei qual é a idade exatamente, que ela passa, então tem um professor só para vários professores. Adolescência também acontece isso, então assim, isso pode acontecer de forma geral. Uma primeira coisa é uma certa inibição e medo, né? Puxa vida, eu lembro que minha filha quando fez a adaptação na escolinha dela, ficou assim, ficou mais inibida, ficou com mais medo, ficou mais calada, né? E depois que se acostumou, voltou ao temperamento dela. Então isso pode acontecer, ela fica mais inibida, com um pouco mais de medo, não entende o que está acontecendo. Algumas têm uma certa regressão temporária, ficam mais infantilizadas um pouco, ficam mais, sei lá, querem mais colo, de repente querem voltar a chupeta, uma madeira, coisas do gênero, ou falam mais tati-bitati. Isso às vezes pode acontecer porque é o último ponto de recuo da personalidade dela, então ela pode ficar um pouco mais agredida. Não brigue, não faça ela sentir mal por estar fazendo isso, porque isso acontece. Você está assustado, você vai para o seu acampamento mais seguro, né? Ela pode ter fantasias de abandono, então ela pode ficar com uma ansiedade de separação maior, então ela pode achar que quando você vai na padaria você não vai mais voltar, que quando você vai trabalhar você não vai mais voltar. Então, se meus pais me deixaram porque eles não se amam mais ou não se relacionam mais, será que eles podem me deixar também? Isso é uma fantasia. Então, você tem que deixar muito claro que você sai, você volta. Você vai, você volta. As crianças podem se sentir um pouco culpadas. Será que é por minha causa? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu... né? Então elas podem ficar um pouco mais culpadas, de modo geral, um pouco mais críticas e duras consigo mesma. Algumas crianças podem ficar um pouco mais agressivas, porque às vezes é uma maneira delas expressarem o ressentimento que elas estão tendo. Elas ficam ressentidas, né? Você está ressentindo, seu parceiro, sua parceira está ressentindo, a criança também fica um pouco ressentido, vamos dizer assim. Às vezes a criança pode ter um prejuízo escolar temporário, de repente ela fica com mais ansiedade, tem mais dificuldade de se concentrar, às vezes tem uma perda de motivação, e às vezes tem dificuldade de fazer uma lição ou outra, tem um mau desempenho em prova, se ela já tem, né, prova. Então, essas são algumas coisas gerais que acontecem com crianças, independente um pouco da idade. Algumas coisas que podem acontecer, eu não estou dizendo que vão acontecer, porque às vezes o fato de você achar que vai acontecer pode fazer você induzir que isso aconteça. Então, assim, ouça isso só como sinais de alerta, que de repente você pode procurar uma ajuda profissional, de um terapeuta familiar. Então, em terapia familiar, eu ajudo às vezes casos de casais que se separam junto com um processo com a criança. Então, tá lá o casal separando a criança, eu atendo a família e ajudo a fazer esse processo de articulação e de novos desafios que tem com a criança. Então, assim, mas não induza. Então, isso é para ter um sinal de alerta, mas não induza a criança a ter essas coisas. Já que pode ter, ela vai ter. Porque as crianças, elas reagem muito às induções, às vezes, dos pais, né? Mas uma das coisas que pode acontecer, assim, de 0 a 3 anos, de recém-nascidos até 3 anos, uma situação de crise, elas podem ficar um pouco mais tímidas, como eu falei, um pouco mais
medrosas com algumas coisas, com barulho, com algum tipo de situação. Às vezes elas podem ter, sei lá, acordar meio que falando, tendo um pesadelo noturno, às vezes pode acontecer. E às vezes medo de dormir sozinha, porque ela imagina que no momento que ela não está no controle, alguma coisa pode acontecer. Isso, de modo geral, costuma passar com o tempo, na medida que a criança vai entendendo que ninguém vai ter grandes desaparecimentos. Isso costuma durar 2 semanas, 1 mês, até ela entender a nova rotina. É uma coisa que pode acontecer, é mais doloroso, mas vai acontecer? Não necessariamente. Então não crie caso onde não tem, ok? Às vezes, crianças dos 3 aos 6 anos, elas podem ter se pegar um pouco mais na coisa da culpa e da responsabilidade. Então, às vezes, elas podem ficar excessivamente obedientes, quase como se fosse assim, se eu ficar muito boazinha, será que eles voltam? É uma esperança que elas têm. Não vou reagir a nada. Ou às vezes elas ficam com raiva, se elas ficarem com a sensação de que aquilo, se elas falharam. Porque na cabeça delas, se elas podem reconciliar os pais, se elas não conseguem, é porque elas falharam, né? Então esses sentimentos podem estar surgindo à tona. Então é sempre importante você retomar o discurso. Filho, filha, tá tudo bem. Papai e mamãe estão bem. A gente só teve dificuldades no nosso relacionamento, mas agora nós, em casas separadas, em ambientes separados, a gente está enfrentando isso junto, a gente continua do seu lado, a gente vai ficar do seu lado, a gente te ama, e isso independe de qualquer coisa que aconteça. Ou seja, reforça os pontos básicos que a gente já comentou no vídeo anterior, né? Crianças, vamos dizer assim, de 6 a 9 anos, elas podem ter um pouco de nostalgia, né? Podem, de repente, pegar um pouco de rejeição, né? Também não é uma coisa assim certa de acontecer, mas pode pegar, pode tomar um pouco de partido, porque agora elas entendem um pouco mais as coisas. Então por isso que é bem cuidadoso de vocês não fazerem grandes bobagens no sentido de contaminar com as questões de casal, a questão da paternidade, maternidade. Então cuidem nesse sentido. Da idade de 9 a 12 anos, a criança pode ficar um pouco mais envergonhenta, né? Pode ficar um pouco mais com algum tipo de dor física, ela pode ficar um pouco mais... Isso também pode acontecer nas outras idades, né? Mas ela fica com algum sintoma físico, porque ela já está mais corpórea nesse sentido. E raivas, incômodos, né? Pensando que ela já está na pré-adolescência, isso pode acontecer. E na adolescência, alguns comportamentos que são mais difíceis ou de enfrentamento podem ficar com um pouco mais de enfrentamento, um pouco mais de rebeldia, ou uma adulteza precoce também que pode acontecer. Virarem adultinhos precocemente e acharem que não podem relaxar, porque se relaxarem, alguma coisa mais difícil pode acontecer. Então isso é um cuidado que você tem que ter nessa hora de deixar o adolescente ser adolescente e não precisar fazer ele ficar ultra responsável. Isso daí pode te dar muito orgulho. Ai, nossa, como um adultinho já... Mas isso às vezes pode ser um problema, porque ele pode ficar muito reprimido, trancado e deixar de viver coisas importantes da adolescência, inclusive ficar um pouco rebelde sem causa, para ele sentir qual é a identidade dele. Então assim, calma, tem tudo a hora do seu lugar. Fique próximo, seja afetivo, você vai lidar com as questões da adolescência do mesmo jeito que todo mundo, só que você vai ter que ter um pouco mais de paciência do que todo mundo de modo geral, né? Então são algumas coisas que podem acontecer em algumas idades específicas. Dicas importantes, então, só para a gente concluir esse assunto com os filhos. Empodere a relação de seus filhos com o ex-cônjuge. Não crie problemas. Mesmo que a pessoa não mereça muito, não crie grandes problemas de relacionamento, porque isso vai depor contra a criança, ok? Não fale sobre traições, se elas existiram, nem de um lado, nem de outro, porque essa é uma dimensão da sexualidade adulta de vocês. Isso não tem nada a ver com a relação de pais e filhos. Então, não ponha essas temáticas na mesa com seus filhos, porque isso é confusão para a cabeça deles, eles não sabem e não precisam digerir esse tipo de assunto. Lembre-se que a questão da intimidade de um ou de outro
vai depender de muitas variáveis, então não necessariamente force alguma situação, não queira que já tudo se apresse, que todo mundo vire íntimo, incrível de um momento para o outro, só para acalmar suas ansiedades. Tenha paciência nesse processo. Muita paciência. Não trate a criança nesse processo como se fosse um pacote, né? Entreguei o pacote para você. Sejam cordiais, se puderem, manter algum contato amistoso na frente da criança para ela ter a segurança de que os pais continuam unidos no processo de novo, né? Pode ser que eu esteja pedindo milagre no seu caso, mas não custa tentar, ok? Evite brigas desnecessárias, coisas que não precisam ser ditas na frente da criança, temáticas problemáticas, coisas que não deu certo. Tá com cabeça quente? Escreve, espera, depois manda, mas não sai atropelando as situações na hora que elas estejam acontecendo. Não conte coisas para as crianças que elas não podem entender. Então, assim, se ela faz uma pergunta para ela de volta. O que você acha, filho? O que você acha? Para ouvir qual é a perspectiva deles, para daí você dar respostas que sejam adequadas às perguntas imediatas. Não saia fazendo grandes teorias, nem positivas, nem da conspiração, porque às vezes a criança não está entendendo aquilo. Então, devolva a pergunta para ela: o que você acha, filho? Ai, não sei, mamãe, não sei o que lá. Não sei, papai, não sei o que lá. E ela vai explicar o ponto de vista dela e depois você vai tentando responder. E se tal coisa fosse assim, o que você acharia? Pois é, filho, mamãe também não tem todas as respostas. Papai também não sabe de tudo. Então, também colocar os seus pontos de interrogação, mas mostrar: nós vamos enfrentar isso juntos. A gente vai fazer o melhor possível. Ou seja, a criança ter certeza de que tem um empenho nesse sentido importante. Uma coisa importante também, né? Não criem grandes rachas financeiros, né? Às vezes, quando o pai em especial, ele tem o domínio financeiro da coisa, às vezes ele quer punir a mãe da criança, privando ela de boas condições de vida, fazendo o diabo da vida financeira da ex-esposa, ou vice-versa. Daí hoje em dia também está muito equilibrado, né? Cria esses grandes problemas financeiros, de que casa vai ficar. Deixa a criança viver na casa confortável, sem grandes mudanças, né? Tente ajustar os orçamentos, mas assim, não faça grandes divergências para poder comprar a criança com uma questão financeira, porque isso acaba sendo um problema para o seu filho e para sua filha. Mantenha certa rotina, né? Não criem grandes rotinas diferentes de um lado ou de outro na casa. Então, se um acorda cedo, outro dorme tarde. Não façam essas confusões para poder demarcar territórios, né? Façam com que a criança tenha uma certa linearidade, apesar delas estarem em casas diferentes. Então, apesar de você ter diferenças, de repente o seu ex talvez tenha sido isso que levou vocês também a se separar, ainda assim, entenda que pelo bem da criança é importante não ter grandes rachas temporais ou de conduta ou de valores. Mantenham relação com os avós da criança, né? Isso daí é uma coisa importante também, porque às vezes tem gente que pega raiva de tudo. Então, de repente, se você conviver com os avós do outro lado, você, a criança, os avós do outro lado, aquilo também pode ajudar na convivência, pode ser uma coisa interessante para criar um senso de familiaridade, que não houve um racha em absoluto com tudo. E uma última dica importante, assim: não façam da vida amorosa do seu ex um inferno. Sejam gentis e cordiais o máximo que puderem com um novo parceiro potencial que venha surgir dessa história, porque afinal de contas ele passa a ser parte da família estendida. Pode que não se transforme num namoro, num casamento profundo, mas vai ser uma convivência ali com seus filhos, então vale a pena você ter esse cuidado especial. Espero que tenha ajudado a clarear um pouco dessas situações. Não é um momento fácil da vida, mas não precisa ser um inferno. Por medo de enfrentar todas essas coisas, você pode ter o receio de se separar de fato e querer recuar. Lembre-se que tudo isso que eu estou falando que pode acontecer não necessariamente acontece.
Estou fazendo alertas para caso as pessoas que estejam vivendo esse processo saibam que isso faz parte do processo, mas pode ser que isso não aconteça. E quanto mais honestos consigo vocês forem, melhor. Mas não segurem um casamento porque vocês têm medo de enfrentar essa fase de transição. Então vocês não mantiveram os filhos de vocês em casa porque vocês tinham medo dos problemas da escola. Vocês não vão impedir que seus filhos virem adolescentes por causa dos medos que vocês têm da adolescência. Então, do mesmo jeito, não segure um relacionamento porque aquilo pode ser bom ou vai impedir sofrimentos dos filhos. Eu já disse, filhos com pais casados que são infelizes também têm traumas, dores e problemas, porque senão o mundo seria um lugar incrível, porque os pais que não se separam, talvez em alguma medida sejam ainda a maioria, as pessoas também têm dificuldades com isso. Então, a infelicidade dentro de um casamento também tem sequelas para os filhos, e não é ficando casado que você vai impedir que essas coisas aconteçam. Eu diria que quando você separa de uma maneira digna, emocionalmente respeitosa com você e com os outros, a tendência dos filhos ganharem mais repertório emocional, se transformarem também em crianças com uma vitalidade, com um entendimento do mundo diferente, porque a vida deles também não foi muito formatadinha ali, então elas também podem crescer nesse processo se você conseguir conduzir isso da maneira menos ruim possível, ok? Espero que tenha gostado dos vídeos até aqui, e o próximo vídeo é sobre questões jurídicas. Espero que você goste também. Se fez sentido esse vídeo, se ajudou em alguma coisa, curta, se inscreva no canal para você receber notificações, deixe comentários aqui, a gente vai continuar conversando essa história aqui nos comentários. Me siga nas redes sociais, no Instagram, Fred Matos, com 2 T's, e o site sobreavida.com.br tem informações que você queira, que você precise para saber sobre terapia familiar, terapia de casal, enfim, terapia individual. Então estamos à disposição. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.